Então vamos lá? Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que projetar foguetes, desenhos e software tem em comum, tá? O que acontece? Um tempo atrás, alguns anos atrás, eu quis começar a aprender a desenhar. E existe esse projeto na internet que se chama Draw a Box, que traduzindo para português fica como desenhe um quadrado, tá? A proposta desse projeto é que com desenhos de quadrado você vai aprender eventualmente a desenhar. Mas como os módulos vão avançando, chega uma parte onde você começa a fazer desenhos inteiros, tá? Baseado na mesma fórmula. E o que ele te ensina ali? Você vai utilizar os quadrados para planejar o seu desenho. Tá? Você vai fazer um planejamento do seu desenho antes, o que comumente traduzimos como esboço, né? O sketch. Tá? E o que isso tem a ver com foguete software, né? Bom, quando mais uns anos depois, eu acabei me apaixonando por uma mulher que possuía várias sardas no rosto, né? Pareciam constelações. E um dia lá, olhando o catálogo acho que do MIT, se eu não me engano, do Openware, que é uma plataforma de ensino livre, né, que tinha lá a engenharia de foguetes, né, o projeto de foguetes que levou o homem à lua, e eu achei isso super interessante, porque, né, na minha cabeça de homem apaixonado, vai que ela pedisse para que eu buscasse o brilho das estrelas, né, para ela pendurar na constelação dela. E aí, claro, eu, idiota lá, fui fazer, né, esse curso, e eu dei de cara com algo excepcional, sabe, que eu não estava esperando, que era o System Engineering, que é engenharia de sistemas, né, na tradução para o português. O que acontece? O que é engenharia de sistemas? Né? É assim, ó, você conseguir fazer com que diversas engenharias se comuniquem, tá? Então, a engenharia de sistema, ela nada mais é do que o full stack, né? Full stack foi esse o paralelo que eu fiz. Como diversos sistemas, né? Como por exemplo uma esteira de deploy, plataforma e todas essas questões assim se comunicam tudo fluentemente, tá? E normalmente eu corri atrás para aprender mais sobre essa tal de engenharia de sistemas e vi que era muito comum que assim o engenheiro de sistemas ele dominasse uma área em específico da engenharia ou duas, né? Aí depende da habilidade da pessoa, né? Mas que eventualmente ele dominasse pequenas partes aonde ele conseguisse comunicar com outras engenharias. Então, por exemplo, assim, eu sou um engenheiro de software, né? Eu sou o cara desenvolvedor ali, mas eu sei mexer com Jenkins, eu sei mexer com Git Flow, e aí eu consigo fazer o deploy das minhas aplicações através de código, é algo super assim, então o código gira numa velocidade muito maior, eu consigo subir uma alteração automaticamente, sabe? E todas essas questões aí têm a ver, né, com engenharia de sistemas, tá? E todas essas questões, elas são basicamente assim, ó, tanto a projeção dos foguetes, dos desenhos, de software, eu vejo elas como arquitetura, né? O que que sustenta o seu software ali, o que sustenta o seu desenvolvimento, tá? São questões que para mim elas se conectam direto com habilidades de solução de problemas, tá? Porque quando a gente pega e vai qualquer curso, aula, coisa que você for fazer sobre solução de problemas diminua um problema menor, sempre diminua um problema menor. Tá, então você vai mapeando o problema e diminuindo ele em partes manejáveis, né? É muito comum, por exemplo, se você não consegue estudar, você diminuir num bloco de tempo manejável. Vou sentar por 25 minutos, né, e vou descansar 5, é o chamado Pomodoro. Aí, eu não consigo estudar 25 minutos ou eu não consigo nem iniciar. Aí tem aquela questão assim dos 2 minutos, né? Você vai pegar e não, eu vou, sei lá, colocar os tênis para sair para correr, né? Aí você faz isso em 2 minutos, depois que você já está de tênis para correr, depois que você já está sentado estudando, fica muito mais fácil, né? O atrito, ele é o de iniciar, tá? E aqui, o que acontece? Você vai, eventualmente, projetar alguma coisa e você vai, consequentemente, diminuir
o tamanho, né, em partes manejáveis, tá? Eu acho que o software ele é muito assim, porque o software é inevitavelmente solução de problemas através da tecnologia, né? Mas o que eu acho que todas essas questões têm em comum é que assim, ó, é a forma como nós nos organizamos. Sistema, né? Sistema. O sistema é a forma de organização das informações, tá? Consequentemente, quando a gente se organiza de uma forma melhor, quando a gente sistematiza melhor, a gente é capaz de, então de produzir ali naquela escadinha uma coisa chamada sabedoria, tá? A sabedoria ela é o ponto final de todo software. Por quê? Porque é a partir do momento em que o software está tomando decisão por si só. E a partir do momento que o software está tomando decisões de qualidade por si só, ele está eliminando o erro humano e ele está fazendo isso numa velocidade inigualável. Tá? Um ótimo exemplo que eu posso dar para os senhores é o algoritmo do YouTube, é o algoritmo do Instagram. Se você chegou aqui nesse vídeo por conta deles, deixa aquele like, tá? Mas como é que ele funciona? Ele vai pegar ali, né, através do que nós chamamos de telemetria, o que você viu, o que você curtiu, quanto tempo você parou, né, as hashtags, existe toda uma categorização, tá? Que nós chamamos os dados, né? Eles querem vender os seus dados por causa disso. Os dados, a partir do momento que nós estruturamos eles, a estrutura de dados, tá? Eles passam a tornar informação, ou seja, informação é quando eles dizem algo, sabe? Então os teus dados dizem algo sobre você e eles dizem algo dentro de um determinado contexto. E esse contexto é domínio, tá? Então, por exemplo, assim, se você vê muitos vídeos de um carro, sei lá, eu acho que o Jeep Renegade, ele ficou muito famoso na minha cidade. Nossa, tem Jeep Renegade pra tudo que é lado. E aí, digamos que você, sei lá, comece a falar sobre isso, né? Vai o quê? O algoritmo vai mostrar para você oportunidades de compra de Jeep Renegade, tá? Como é que ele sabe? Porque você viu isso no Instagram, no Facebook, ou você falou perto dele, qualquer coisa assim, você viu esse vídeo, qualquer coisa assim, o sistema ele vai utilizar para tentar arrancar dinheiro de você através dos dados. Ele vai usar um contexto, transformar eles em informações e a partir dessas informações ele vai gerar sabedoria. O que seria sabedoria? Eu não preciso que o cara sei lá, descubra que você tem um interesse, e aí ele tenta entrar em contato com você, e aí esse contato, ele fica lá fazendo, não, ele vai insistir te mostrando ADs, ele vai te insistir mostrando páginas. Por quê? Porque assim ele vai manter a sua atenção e ele vai descobrir os seus gostos, ele vai mapear quem você é, e através disso ele vai servir o propósito do criador, né? Amazon lá, pessoas como você também compraram, todas essas coisas são o que nós chamamos de sabedoria, tá? Nós estamos utilizando os seus dados e transformando eles em informações e com essas informações nós produzimos sabedoria para o negócio, tá? E essa é a habilidade mais valiosa que tem, tá? Por quê? Porque o software ele inevitavelmente foi construído por alguém. Tá? Mesmo eu sei que a gente fala muito sobre inteligência artificial, mas a inteligência artificial ainda é um cálculo. E para ela ter esses cálculos, ela precisa das variáveis, ela precisa do que nós chamamos de contexto. Lembrando que durante o prompt, você dá o contexto, tá? A partir do momento que você dá o contexto, ela vai cuspir as informações lá que ela acredita que você quer, tá? Ela funciona dessa forma. Por isso que elas são tão boazinhas, nossa, que ideia incrível, ou qualquer coisa assim. Porque elas funcionam dessa forma, tá? E o que acontece? Eu acho que você aprender a trabalhar em cima disso é o que vai fazer a grande diferença na sua carreira, tá? Quando você pensa assim, eu quero ser promovido, você tem que começar sempre a questionar essas coisas, tá? A se perguntar assim, como é que isso aqui está estruturizado, como é que isso aqui está sistematizado, né? Ou seja, como é que essas coisas, essas tarefas que eu estou fazendo cabem dentro do todo, sabe? Como se fosse um Tetris. Por que eu digo isso? Porque normalmente quando você é júnior, você não está trabalhando com todo, você já está trabalhando com uma parte pequena, né? Se você tiver sorte, se você tiver azar e caiu numa empresa ruim, você provavelmente está trabalhando com partes grandes demais para você morder. Mas vamos, né, colocar aqui o caminho feliz.
você está lá trabalhando com coisas que você consegue manejar, tá? Não no sentido que você já tem essa experiência, mas se você se organizar ali, você consegue, tá? O que você vai fazer, então? É começar a se perguntar. Ah, mas eu nunca fui um cara que teve muita criatividade, eu nunca fui um cara que soube muito bem como lidar com isso. Eu sempre me atrapalhei em conseguir ler enunciados quando eu era mais novo, em resolução de problemas. É difícil, difícil, irmão. Tá na carreira errada. Mas se você, isso é uma habilidade, você consegue desenvolvê-la. E a grande parte legal é que se a engenharia, se a inteligência artificial cospe aquilo que você quer, aquilo que você diz, você consegue fazer isso através dela, né? E como é que você vai fazer isso, tá? Eu vou dar uma palhinha aqui do que eu costumo fazer. Eu costumo pegar esse enunciado da funcionalidade que eu tenho que fazer, ou eu pego a explicação do bug, eu tento colocar nas minhas próprias palavras, eu tento sempre dizer assim para a inteligência artificial, faça uma análise, aí se puder colar o código, colhe o SQL da tabela, tá? Tenta conversar sobre aquele problema, tá? Pensa o seguinte, como se você tivesse uma barrinha, tá? Quando você vai enchendo essa barrinha, você sobe de nível dentro daquele domínio, dentro daquele problema. O que você quer antes de resolver o problema é subir o seu nível o máximo de vezes possível. Então você quer chegar lá, sei lá, no nível 5 para um problema que precisa do nível 1. Por quê? Porque você vai conseguir enxergar além. A partir do momento que você consegue enxergar além, você vai eventualmente começar a produzir sabedoria. Você vai começar a produzir visões dentro daquele determinado domínio. Tá? E a partir disso você vai começar a conseguir discutir o domínio. O seu sênior falou lá, vamos fazer tal coisa por tal motivo. E aí tu vai, na tua cabeça, como tu estudou, como tu entende daquele problema em si, daquela partezinha minúscula do domínio, alguma coisa vai se fazendo de ti. Pô, mas fulano, quando eu trabalhei em tal parte lá, eu fiz isso, isso e aquilo. Eu acho que se a gente fizer dessa forma que tu tá falando, vai quebrar por tal razão. Só que essa razão ela não é técnica. Às vezes pode ser técnica, é importante também dizer técnica, né? Porque tá dentro do seu trabalho, dentro do escopo do que é o seu desenvolvedor. Mas às vezes vai ser uma regra de negócio. E isso traz um valor inacreditável, entende? É isso que vai fazer você subir na sua carreira. É você conseguir ver essas coisas além do código. Por quê? Porque no momento que você for produzir esse código, hoje você vai provavelmente usar a inteligência artificial. Ela vai conseguir produzir o código mais performático possível para você, ela vai conseguir colocar limpo. Se você for um cara mais inteligente, mais estudado dentro da área técnica, você vai conseguir produzir prompts que vão ser escaláveis, limpos, manuteníveis, entendeu? Extensíveis, que vão ser de qualidade. Mas para você trazer uma qualidade, não basta apenas você entender da arquitetura, ou seja, saber projetar software. Você também tem que saber projetar o negócio em que você está trabalhando, tá? E é por isso que desenvolver é tão difícil, porque quem está te dando essa parte do domínio é o usuário, e normalmente é ensinado que você tem que odiar o usuário. E eu acho esse ensinamento inacreditavelmente ruim. Você está fazendo algo para alguém, tá? Então, você precisa lembrar que o usuário é o seu melhor aliado. Tá? Você está inevitavelmente produzindo algo para satisfazer uma necessidade ou uma dor dele. Ele estando feliz com o que você fez, seu trabalho está feito, cara. Pô, pode ter certeza que se você conseguir ser amigo do usuário, se você conseguir sanar a dor dele, você tem muito mais valor para a empresa do que um cara que só cospe código. Por quê? Porque não adianta, a gente não vai conseguir vencer a inteligência artificial, porque a gente, por mais que a gente tenha uma capacidade de pensamento, de criatividade, a gente não tem essa capacidade matemática que o processador tem, que a placa de vídeo tem. Tá? Então, a partir do momento que a gente tokeniza essas coisas, que é os tokens, né? E a inteligência artificial consegue produzir isso de uma forma muito rápida, não há necessidade de você se importar com isso. Você precisa se importar com o outro lado. E, diga-se de passagem, quanto mais você evoluir dentro da carreira,
mas você vai perceber que esse outro lado que muitas vezes a gente não fala é na verdade o lado mais importante que tem dentro de um negócio, tá? Então por hoje é só, foi um vídeo aí rapidinho para eu treinar novamente, falar sobre. Se você gostou, deixa o like, compartilha com aquele seu amigo, converse comigo, tamo junto.